um novo pilar dentro da nossa mentoria Organize-se. Dessa vez, o nosso pilar são os processos gerenciais. O passo a passo que você precisa fazer para você crescer. Então, sejam muito bem-vindas. As competências que nós vamos aprender, vamos desenvolver hoje com os processos gerenciais são as cognitivas, onde nós vamos identificar quais são os processos que a sua empresa necessita, as atitudinais, que é desenvolver o planejamento de implantação desses processos, e as competências operacionais, porque nós vamos elaborar a implantação ou a melhoria desses processos. Na verdade, a gente precisa começar primeiro entendendo o que são esses processos gerenciais. Eu tenho certeza que aí dentro da empresa de vocês, vocês já fazem esses processos. Porém, isso é no automático, nem sempre esse passo a passo acontece de uma maneira padronizada, uniforme, a não ser dentro da produção. Em outros aspectos, em outros departamentos e setores da empresa, acaba não acontecendo. E também isso não está documentado. Então, esse nosso primeiro passo é entender esses processos gerenciais e a importância que eles têm dentro da nossa empresa, mesmo que ela é pequena. Porque o processo gerencial, ele é o passo a passo do que deve ser feito para você alcançar um determinado objetivo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da minha empresa. Quando você fecha a mentoria comigo, eu te envio uma mensagem de boas-vindas, solicitando os seus dados cadastrais, porque eu preciso cadastrar você dentro do meu sistema, eu preciso liberar você para o meu financeiro e também para o meu jurídico, para conseguir confeccionar o nosso contrato de prestação de serviço. Depois disso, qual é o próximo passo? Então, os processos é esse passo a passo. Qual é a sequência de coisas que eu tenho a fazer dentro de cada departamento? Então, dentro da nossa empresa, cada uma terá os seus processos. Então, assim, eu vou ter processos de atendimento ao cliente, eu vou ter processos de encomenda de doces, eu vou ter processo em cima da abertura ali de um novo processo do cliente, eu vou ter um processo de atendimento, de recepção na hora que esse cliente chega dentro do meu salão. E, claro, nós temos uma infinidade de processos. Por quê? Produção, financeiro, vendas, pós-venda, atendimento ao cliente, prospecção de cliente. Então, quais são esses processos que a sua empresa está gritando, porque ela está com necessidade de ter esses processos para você crescer e que hoje a gente não está tendo? Por que, então, ter esses processos definidos na minha empresa? Muitos negócios, quando eles são pequenos, Lorena, não tem necessidade disso, não. A minha empresa é pequena. Sim, precisa. Porque a partir do momento que a minha empresa dá um boom de crescimento, e aí? Eu tenho os meus processos para poder instruir o meu novo colaborador. Eu sei qual que é o passo a passo que aquela receita precisa ser feita para ficar igualzinho o pão que eu faço aqui na minha empresa. Então, quando a gente define esses processos, a gente aumenta a produtividade, melhora o atendimento ao cliente, isso é nítido ali com ele. A gente consegue ter um controle financeiro maior e melhor, porque dentro do financeiro nós também temos processos, redução de estresse, porque eu sei como conduzir aquilo ali. Quando um novo cliente chega, eu sei o que eu preciso fazer, tá? E padronização para crescimento da sua empresa. Eu não sei se já aconteceu alguma vez com vocês, mas comigo já. De ir no restaurante, então, às vezes, peço uma porção de batata frita. Nossa, o negócio vem caprichado de mussarela. A cozinheira estava generosa hoje. Aí eu vou lá, comento com os amigos, gente, vamos lá naquele restaurante, tem uma batata frita maravilhosa, super recheada de queijo. Vamos lá. Daqui 2 semanas a gente vai no restaurante, vem aquela miséria de queijo. Por quê? Não existe uma padronização. Claro, ali, principalmente quando a gente fala da área alimentícia, é para um controle.
tanto de padronização, mas também em questão de custos. Mas isso não é só para quem trabalha na área da alimentação, são para todos os nossos segmentos. Eu, por exemplo, as minhas mentorias são ali duração média de 2 horas. Por que eu falo média? Passa um pouquinho, às vezes 10, 15 minutinhos, até 30 minutinhos é tolerável. Eu já tive clientes que passavam 1 hora e meia. O que eu cheguei no cliente? Gente, a mentoria tem 2 horas de duração. Nós estamos passando muito do nosso tempo. Vamos ajustar a duração dos nossos encontros? Porque são processos. Não dá para deixar de qualquer jeito. Um cliente eu atendo assim, o outro cliente eu atendo assado. Mesmo que o meu atendimento, ele é personalizado, mas ele tem uma sequência ali que eu sigo, certo? E aqui eu trouxe 2 mestres, que são assim, os professores em questão de processos. E por que eu bato na tecla que processos é fundamental para o desenvolvimento da nossa empresa? Pega as franquias, gente. Cacau Show, McDonald's, Chiquinho, que agora também está sendo inseridos nos shoppings, né? Aqui em Ribeirão Preto a gente já tem o Chiquinho, e nós temos as franquias. Chiquinho, se eu não me engano, é de Sertãozinho, se eu não me engano. E ele está em outras cidades, né? O dono, né? O que é o franqueador, ele está em todas as cidades olhando como estão as coisas? Não. Existem processos a serem seguidos. Gente, para fazer o sorvete, aquele enroladinho, primeiro você faz isso, depois isso, isso e isso. Olha, igualzinho. Todas as unidades vendem o sorvete por igual. A mesma coisa Cacau Show. Quando a gente entra nessas lojas, até mesmo o ambiente são iguais. Claro que muda muito de uma cidade para outra, que nem Batatais é uma Cacau Show pequenininha. Já de Ribeirão Preto, que tem no shopping, é gigante, tem outros produtos. Só que, na hora que a gente olha para os colaboradores, eles estão uniformizados, as moças todas com o cabelo igual. Ah, é para embelezar? Também. Só que é para ter uma sequência. Tudo quando a gente cria, constrói processos, tem um objetivo. Qual é o objetivo? Excelência, qualidade. Então, é isso que nós temos que pensar dentro da nossa empresa. Eu tenho certeza que dentro da empresa de vocês, os processos, vamos dizer, de produção, eles já existem. Então, eu sei ali a receita para fabricar o brigadeiro, são todos eles iguais. Para eu fazer uma escova, tem toda uma sequência. E para eu também atuar ali na área das terapias ou da advocacia, eu também sigo um padrão ali no atendimento com o cliente. Mas e os outros processos? Eu faço um pós-venda, claro, quando é possível dentro do nosso segmento. Eu faço um pós-venda de quando é a primeira vez que o cliente está sendo atendido pela minha empresa. Eu consigo manter um contato, um relacionamento com esse meu cliente. Então, dentro do financeiro, qual é o passo a passo? Ah, eu sempre lanço primeiras entradas, depois as saídas, eu verifico o saldo e depois, tá? E isso, por que existe uma sequência dentro da mentoria do Organize-se? Que são os processos. Nós começamos com planejamento estratégico, então existe essa ordem lógica, porque tem um raciocínio, tem um objetivo. Então, a gente começou com planejamento estratégico para vocês definirem quais eram os pontos de melhoria, o que eu quero para a minha empresa, para depois nós passarmos ali para as rotinas empresariais, porque aqui, a partir dos processos, novas demandas, novas atividades vão surgir. E como que você está organizada dentro da sua rotina? Porque vão vir coisas novas. E ali, por fim, aí nós teremos o financeiro, certo? Então, já vamos pensando aí depois, na nossa aula ao vivo, nós vamos ter as nossas ferramentas, vou liberar para vocês o kit de ferramentas que nós vamos aplicar, vai ser um mão na massa mesmo em relação aos processos. O que nós temos e os que nós precisamos implantar. E aí, eis que aqui é uma pergunta-chave. Na sua empresa, já existe algum processo implantado
que já é seguido, que é aquilo que eu falei para vocês. Bem provável, aquele ali da produção, de atendimento ao cliente, mas quais são eles? Será que mesmo dentro desses processos já existentes, tem alguns que a gente ainda precisa melhorar, aprimorar? Então, a gente vai listar quais são esses processos que a gente enxerga que já estão existentes, que já estão bem elaborados dentro da nossa empresa, certo? Mas também tem uma grande questão. Esses processos, eles estão documentados? Que nem vocês, algumas de vocês já têm parceiros ou colaboradores, outras não. Será que se eu documentasse, treinasse essas pessoas para seguir aquele passo a passo, não ia facilitar ali na hora de ter um bom atendimento com o meu cliente, todos eles sabendo como fazer aquele determinado serviço? Para quem ainda não tem seus colaboradores, nós também precisamos documentar, porque na hora que esse colaborador chega, a gente fica perdido e ele também, porque a gente não sabe como isso em relação a cada atividade nossa. Para nós está fácil, a gente faz esses processos há quanto tempo? Nós estamos no automático. Mas essa nova pessoa não sabe fazer. E aí, como que nós vamos ensinar ela? Existe um termo que são os POPs, tá? Que são os processos operacionais padrão. Se eu não me engano, é isso. Depois vou trazer certinho para vocês. Porque é realmente um documento, colocando ali o passo a passo de como essa atividade, esse processo é feito ali dentro de um departamento. E aqui, quais são os processos, o passo a passo, que ainda não existem dentro da sua empresa e que você está precisando implantar? Que você sabe que vai aumentar a satisfação do seu cliente, você vai ter uma maior produtividade, menos estresse. Quais são esses processos que nós vamos precisar implantar dentro da sua empresa? Essa também é a nossa segunda atividade ali da nossa aula. E aqui, para a gente já ir finalizando essa nossa aula sobre processos gerenciais, eu gosto muito dessa frase, porque eu acredito que ela tem tudo a ver com empreendedorismo. Você não pode mudar o vento, mas você pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer. E os processos gerenciais vai te ajudar a fazer isso dentro da sua empresa, ajustando as velas ali do seu barco para conseguir chegar nos seus objetivos e nas suas metas. Muito obrigada, a gente se vê no próximo encontro com a nossa aula ao vivo. Até mais!